Semana passada o pessoal tava reparando aqui no meu pescoço, perguntando: o que é isso aí vermelho no seu pescoço? Levou um chupão por acaso? Não. Infelizmente não tem ninguém para dar um chupão no meu pescoço, é só pelos encravados. Até hoje eu não aprendi a fazer barba, né? O aconselhável é você não fazer no sentido contrário ao crescimento do pelo. Uma dica aí para quem estiver começando a ter barba, né? Eu tô aprendendo devagar. Galera, quem apostou na teoria do Kanjuro, parabéns. Vocês apostaram certo. Quem apostou a bunda, parabéns. Suas bundas estão salvas. Eu não vi ninguém apostando na bunda por conta disso, né? Mas se por acaso alguém tiver feito isso, tá de parabéns. Quem apostou em outra pessoa, não é o meu caso. Eu não coloquei a mão no fogo e nem a bunda no fogo por ninguém aí nessa teoria. Mas depois que eu vi o vídeo, né, no canal do Chapéu de Palha, eu fiquei realmente convencido. E todo mundo foi dar os parabéns a eles porque eles realmente traduziram a teoria aqui pro Brasil. Então se popularizou por aqui, todo mundo pôde ver. E eles realmente apostaram certo na teoria, estava bem convincente. Tinha bastante dica ao longo do mangá que dava realmente a entender que poderia ser o Kanjuro. Eu fiquei, caraca, mano, realmente, se o negócio for verdade, foi bem colocado ali as dicas, né? Principalmente, né, uma delas aqui foi o fato de que, inicialmente, o plano do pessoal que estava fugindo com o Momonosuke de Wano era ir pra Zou, junto do Kinemon, do Raizou e do Kanjuro. Só que só quem conseguiu chegar lá foi o Raizou e o Jack, quando foi pra lá, ele meio que só tava procurando pelo Raizou. Então, meio que o Kanjuro, ele teria passado a informação pro pessoal lá de Wano, dizendo: olha só, é melhor vocês irem pra Zou procurar por um tal de Raizou, porque o resto não conseguiu chegar até lá, né? Então, essa seria a dica. E outras dicas ao longo do mangá que eu fiquei, caraca, realmente tá bem colocado essas dicas aí. Confiram aí um pequeno trecho. Capítulo 940. Yasuei fala sobre ajudar a revolução apenas para Kanjuro, Shinobu e alguns chapéus de palha. No capítulo seguinte, Yasuei foi capturado pelo Shogun. Capítulo 934. As garotas decidem ir para o banheiro público. Fora elas, apenas Brook e Kanjuro estavam no quarto. No capítulo seguinte, Hawkins sabia que os rebeldes estavam no banheiro público. Nesse momento, Shinobu ajuda Nami e Robin. Capítulo 945. Hawkins afirma para si mesmo que ele sabia que o LOL estava indo para lá. Como ele saberia disso? Capítulo 920. Kanjuro é o único dos viajantes do tempo a não ter sua reação revelada ao saberem que ainda há muitas pessoas fiéis ao clã Kozuki. Então o que mais me surpreendeu foi de fato essas dicas que o Oda ele foi colocando, porque quando a gente tem agora finalmente o Kanjuro ele sendo revelado como traidor, é muito estereotipado. Fica aquela coisa bem vilanesca mesmo de era eu o tempo todo, eu era o vilão, sabe? E eu fico um pouco, mano, eu não gosto muito disso. Eu, pessoalmente, particularmente, eu prefiro algo um pouco mais suave, sabe? Não cartunesco como foi assim. Mas, das vezes que a gente tem esse plot twist, né, de alguém que era bonzinho e que, na verdade, era malvado, no fim das contas, quando a gente tem essa preparação para isso acontecer, essa construção que foi muito bem colocada, né? Como eu falei, essas dicas do Oda foram muito suaves, foram muito sutis e, óbvio, né? Algumas pessoas conseguiram pescar essas sutilezas e conseguiram, obviamente, popularizar a ideia para as outras pessoas burras, como eu, que não pegaram quando leram da primeira vez. Então, resumindo, por mais cartunesco que tenha sido a revelação, né, não foi tão preto no branco assim, porque a gente já teve essa construção ao longo dos capítulos. E o que a gente teve, obviamente, né, foi o personagem contando tudão, liberando geral e falando sobre o passado dele, que na verdade ele também era um Kurozumi. Tudo bem, ok, né? Uma justificativa plausível, tal assim como o Orochi tá tentando buscar uma certa justiça, né? Como eles foram injustiçados, como o clã deles foi injustiçado e tal. Uma justificativa ok, né? Claro que é só pra fazer aquele plot twist, mas beleza, tá convincente. E o mais curioso é que o objetivo dele é muito parecido com o do Kaido. Ele também, nesse pequeno flashback, né, dele contando um pouco da história dele, ele fala que o objetivo dele é ter um lugar para morrer. Meio que, né, subentendido que seja um lugar grandioso para morrer, ou ter uma morte honrada. E é curioso porque o Kaido, ele também quer essa mesma coisa, né? Ele também quer ter essa morte, ele também tá buscando essa morte, mas não só simplesmente uma morte qualquer, né? Senão ele simplesmente pularia no mar. Afinal, os dois pulariam no mar, né? Os dois têm Akuma no Mi, então seria muito fácil. Só que eles querem, na verdade, é uma grande morte, uma morte que marque não só a vida das outras pessoas que vejam a morte deles, mas na própria perspectiva deles próprios, deles se honrarem da própria morte deles. E algo que eu até queria complementar em relação ao Kaido mais especificamente é que talvez, mas só talvez,
O fato do Kaido ele querer uma morte honrada, não necessariamente honrada, mas uma morte grandiosa, nesse nível assim, talvez tenha inspiração no fato dele ter visto a própria morte do Oden na frente dele. A morte do Oden foi, como a gente sabe, algo incrível. E deu pra ver que o próprio Kaido ele meio que deu uma respeitada no homem que era o Oden. Então, depois, obviamente, claro, depois que o Kaido ele teve essas tendências suicidas e tal, depois que ele realmente passou a querer, né, dar um fim à própria vida dele, talvez, mas só talvez ele tenha como inspiração o próprio Oden. Talvez ele até mesmo queira uma morte mais grandiosa do que a do próprio Oden, como uma forma de indiretamente superar esse rival, esse inimigo que foi o Oden na vida dele. Só talvez, mas é uma ideia bacana, né? E em paralelo a isso, o Kanjuro ele também quer isso, mas não sei se ele se inspirou necessariamente no Kaido pra isso, né? Talvez ele faça algum comentário em relação a isso, mas não sei, talvez seja só coincidência. Algumas referências, aqui fazendo um grande parênteses mesmo, com relação ao capítulo passado, que eu não queria deixar passar porque são curiosidades até bem legais e que realmente complementam algumas coisas que a gente já tinha visto anteriormente em relação ao Momonosuke, principalmente na perspectiva dele, foi que algumas coisas que ele já tinha vivido, ou que a gente já tinha visto da perspectiva dele, agora a gente tem isso sendo exposto pra gente, né? No capítulo passado, pelo menos. Porque um dos exemplos foi o Momonosuke quando ele tem aquela lembrança de uma mão grande vindo até ele e ele tendo aquele gatilho de medo de altura. Isso foi agora explicado pra gente no capítulo passado, quando o Kaido segura ele pelo pescoço, meio que ameaçando jogar ele lá de cima do palácio, e óbvio a mão dele, a mão que ele tinha visto, que muita gente até poderia ter confundido com a mão do Doflamingo, por exemplo, de alguma forma, mas não, teria sido a própria mão do Kaido, segurando ele naquele momento lá, quando a gente viu no capítulo passado. E outra coisa também, os momentos felizes que a gente viu no começo do capítulo passado, do Momonosuke com o pai dele, aquelas lembranças, aqueles momentos felizes que ele teve, algumas dessas falas também já tinham sido mostradas pra gente anteriormente, como o Momonosuke lembrando de algumas coisas do pai dele, algumas coisas que ele tinha vivido com o pai dele. Então foram bem legais essas coisas que o Oda ele colocou pra gente nesse capítulo agora. Agora voltando ao Kanjuro aqui, sinceramente eu fico mais surpreso, além dele ser o traidor, é pelo fato dele lutar com um pincel, mano. Ainda fico pensando, mano, o cara luta com um pincel, como é que pode? Mas isso vai ser muito legal, isso abre margem pra muita coisa, porque óbvio, sempre quando o personagem vira do mal, nem quando, enfim, né, você pode ver qualquer situação, o cara ele sempre vai parecer mais forte do que quando ele era bonzinho, porque ele meio que perde o senso moral dele, então ele meio que pode fazer qualquer coisa, sabe? Ele não vai se segurar pra matar determinado personagem, ele não vai ter essa régua moral, então normalmente ele vai parecer mais forte, mas mais por conta disso mesmo. Só que óbvio, a gente vai ver o personagem agora lutando com tudo contra a aliança. E a habilidade dele de pintar, fazer algumas pinturas, né, fazer os desenhos dele e aqueles desenhos tomarem vida, vai ser um inferno, vai ser lindo, vai ser lindo. O pessoal já começou a teorizar de que pode ser que ele faça uma cópia do próprio Kaido. Gente, se ele fizer uma cópia do próprio Kaido, gente do céu, seria mais interessante se ele fizesse uma cópia do Kaido na forma de dragão, porque aí o Kinemon ele teria a oportunidade de realmente cortar um dragão, porque ele também tem, né, não necessariamente um trauma, quem teria um trauma maior seria o Momonosuke, mas ele tem ódio de dragões mesmo. Então seria uma forma de descontar esse ódio também que ele tem de dragões, obviamente, né, por conta do Kaido, no dragão, na cópia do dragão do Kaido que o Kanjuro desenharia. E não só um, ele poderia muito bem desenhar vários. Claro que tem o limite ali da tinta e tal, né, que ele pode ser que tenha algum limite, mas não sei. Vamos colocar aqui agora como ilimitado, ele fazendo um dragão pra cada um. Um dragão pra cada um da aliança. Aí um pra cada um dos 9. Aí seria exagero, né? Porque a gente tem os Minks lá que vão lutar contra o Jack. Enfim. Mas acho que pelo menos um ele vai fazer sim. E voltando novamente ao vídeo da semana passada, relembrando pra vocês a ideia do Momonosuke conseguir amadurecer com o poder da Shinobu. Algumas pessoas nos comentários vieram falar que o poder dela só se aplica a coisas inanimadas. Só que isso nunca foi dito. A fala que é dita em relação ao poder dela é que ela consegue amadurecer qualquer coisa. É isso, é simplesmente isso. Qualquer coisa. Claro que quando você fala qualquer coisa, pode ser que você assemelhe coisa a coisas inanimadas, né? E não pessoas ou não coisas vivas. Mas isso não é colocado como uma limitação em nenhum momento. Tem gente que afirmou como se tivesse uma certeza absoluta. Não tem, mano. Até o momento tá livre. Tá completamente cabível essa possibilidade. Mas beleza. Quem ainda tá colocando empecilho nessa ideia, eu vou lançar outra aqui. Eu vou lançar outra ideia. Agora eu vou lançar a braba aqui. Se liguem só. No capítulo passado, a gente teve a Tolkien falando sobre
as 9 sombras, né, que apareceriam, né, daqui a 20 anos e tal, que se referiam, obviamente, né, aos 9 bainhas vermelhas. Só que ela usa o termo 9 sombras. Eu não consegui deixar passar isso, óbvio, de primeiro eu não percebi isso, mas depois, quando eu prestei atenção, quando lançaram esse ideia, eu falei, mano, não é possível, cara. E se isso for uma dica do próprio Oda insinuando que o Moria em um ano, que ainda não, 90% de chance do Moria em um ano, né? Ele colocar as sombras dos 9 bainhas no Momonosuke. Claro que a princípio é só uma metáfora, né? Da Toki dizendo as 9 sombras, como se ela tivesse visto, né? As 9 silhuetas das 9 pessoas, né? Que estão lá pra enfrentar, né? As 9 pessoas que estão lá pra enfrentar o Kaido e tal, e o Orochi. Beleza, mas e se? Tudo bem, o Kanjuro agora, né, não conta como um dos 9, né? Então, bota o Zoro no lugar. Então, nem aí. Melhor, vou juntar as duas coisas. Vai ser o Momonosuke maduro, no auge, com as 9 sombras dos bainhas. Tirando o Kanjuro e botando o Zoro no lugar. Tá bom agora pra vocês? E o Kinemon, cara, a raiva que ele ficou quando viu o Kanjuro depois dele revelar que era o traidor, gente. Olha o que foi aquilo. A raiva que aquilo conseguiu transmitir. Por mais que eu já tivesse visto praticamente o capítulo inteiro só pelos spoilers que já tinham lançado, né? Que é a página final, a página do Kanjuro revelando seu traidor e tal. Essas são as duas principais páginas, né? Que a gente tem desse capítulo que já tinham vazado nos spoilers. Eu fiquei, mano, vou ler o capítulo porque tem que ler, né? Mas já sei basicamente 90% do que vai acontecer no capítulo. Mas isso, mesmo eu sabendo já o que tinha acontecido, a revelação, a raiva que ele conseguiu transmitir, o ódio que cara, olha o que você... Como você tem a cara de pau de ter feito e de enganar e de fazer esse teatro todo, cara, com a gente todos esses anos, e ele cortando o cara assim direto na cabeça, assim, uau! Você vê que, mano, cara, era pra ter matado. Era pra ter matado o desgraçado. E no final aparecem os 3, cara. Luffy, Law e Kid. Olha o hype. Gente, olha o hype do que foi aquilo, gente. Vamos, antes que eu me esqueça, batalhas marítimas. Algo que o Oda ele tava pensando em fazer em um ano e ele tá realmente cumprindo isso. Pelo menos inicialmente. Eu não acredito que a batalha final vá ser no mar. Acredito que vai ser realmente em Onigashima, depois que provavelmente o Kanjuro levar, né, o Momonosuke até lá, até Onigashima, e assim o pessoal ter que ir até lá e assim a batalha acontecer lá, né? A batalha final acontecer lá. Pode ser que aconteça isso e ainda pode ser que a gente ainda não sabe onde está o navio da Big Mom. O navio da Big Mom, com o resto da tripulação dela, ainda pode aparecer muito bem nesse caminho, atrapalhando eles de irem até Onigashima. Acabei de pensar isso. Pode ser que seja uma boa também para realmente aproveitar as batalhas navais ao máximo antes que eles cheguem em terra e aí não tenha mais o que fazer, não tenha mais batalha naval. Mas o trio monstro, a aliança, os 3 grandes nomes dessa pior geração, novamente unidos, gente. Só faltou a cena realmente dos 3 em pé, um do lado do outro, como a gente... Pode ser que a gente tenha ainda no capítulo que vem, pode ser que a gente tenha em algum momento ainda, mas já pelo menos aconteceu algo que eu queria, algo próximo do que eu queria. Só falta realmente a pose dos 3 juntos no mesmo quadro, né? Sem essa de cortar a carinha de cada um no seu navio, que já foi muito bom. Mas eu quero os 2 em pé, mano. Eu quero os 3 em pé, um do lado do outro. É isso que eu quero. E o curioso é que quando a gente teve esse mesmo enquadramento, esse mesmo conjunto, né? Com a cara de cada um dos 3 da primeira vez que aconteceu, o Luffy era o único que não tava sorrindo. Obviamente, né? Também por conta, né? Do Tenryubito e tal, dele tá putaço. E o resto tá meio tipo, só tô lá, né? O pessoal só tava lá. Mas agora, o próprio Luffy é o único que tá sorrindo, né? Essa é a diferença. Esse é o contraste, né? De lá pra cá. Ainda falta explicar como eles conseguiram chegar até lá. Capítulo que vem provavelmente vai ser metade explicando o que diabos aconteceu, como eles conseguiram se unir até aquele momento, até eles chegarem ali àquele ponto, né? Provavelmente vai ser, tipo, acredito que metade realmente do próximo capítulo explicando aquilo. E depois o resto de ação. Pode ser que a gente tenha. Tem um pouco de luta aí. Vamos torcer pra que sim. Mas... capas. Vamos falar de capas aqui. O Luffy ele está com uma capa. E essa capa é bem capaz de ser a mesma capa daqui. Ele tá usando quando o Oda ele desenhou o Luffy quando tá com 40 e 60 anos. Isso provavelmente a gente não vai ver dentro da linha do tempo do próprio mangá. Mas é bem capaz de essa já ser essa capa. Já é muito maneiro. Eu sei que é do nada, ele arranjou uma capa. Eu sei que é bem do nada isso, né? Não é tipo ele, caraca, eu vou ganhar a capa de fulano de tal, que vai ser muito maneiro e eu vou colocar, sei lá, surgiu com uma capa. Ok, pode ser que capítulo que vem isso também seja explicado pra gente, né? Mas provavelmente é a mesma capa e também
a capa que o Law tá usando, né? O pessoal reparou que tem algumas plumas pretas, ou aparentemente pretas, né? Que tem no sobretudo ou na capa que ele tá usando, e o pessoal relacionou com a própria capa que o Corazon usava. Só que quando a gente vê o Law lá no fundo, né, de costas, num plano bem aberto, a gente vê a capa dele e a capa não é toda plumada, né? É realmente lisa, só que é bem capaz de só a gola mesmo ter essas plumas. O que não deixa de ser uma possível referência ao próprio Corazon, né? Dele, uma possível homenagem ao personagem, né? Mas pelo menos não é inteiramente daquela forma a capa dele. E o Kid a gente sabe que já usava a capa dele, né? Mas é isso, galera. Mais um review essa semana. Quem não é inscrito, só lembrando para se inscrever, que toda semana tem vídeo de One Piece aqui no canal, e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Até a próxima. Tchau!